Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E uma curiosidade: eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido um filme de terror do Fred Krueger. Teve muitos, parecia até uma série, né? Cada ano tinha um lançamento. Um deles era Noite de Terror, Noite de Pesadelo, eram esses títulos assim. Por quê? O Fred Krueger aparecia à noite para atormentar a vida das adolescentes, das jovens, né? E tinha o Jason também, né? Que era Sexta-feira 13. Também era lançamento todo mês, todo ano, né? Tinha lançamento do filme. Isso também ele era, aterrorizava, uma pessoa do mal, um terror, né? E esse caso criminal que eu trago aqui hoje, nossa, é muito parecido com esses filmes, sabe, com esses personagens. E eu lembrei, sabe? Falei, gente, esse cara parece com o Jason. Eu acho ele mais parecido com o Jason, sabe? Se você ainda não assistiu esses filmes ainda, se você é dos anos 2000, por exemplo, você não viu, né? Então, assiste que vocês vão ver que é terror, né? Então, os adolescentes da época, nossa, não perdia, né? Nenhum filme do Fred Krueger e do Jason. O Jason era muito malvado, ele andava com uma motosserra, né? Ninguém nunca viu o rosto do Jason. Eu acho que no último filme da série, acho que ele mostrou o rosto, se não me engano. Mas o caso criminal é de Daniel LaPlante. Esse Daniel LaPlante, ele é um, um adolescente, sabe? De 17 anos, gente. Ele, aos 16 anos de idade, ele conheceu uma menina, uma vizinha dele, chamada Tina, e ele gostou dela, sabe? Ele não gostava de ninguém, não tinha amizade com ninguém, era totalmente antissocial, não queria saber de andar com turma, de ir para festa, sabe? Ele não tinha nada que um adolescente comum tem, sabe? Que é de andar em grupos, né? Gostar de festas, gostar de andar, sabe? Igual, né? Ele não tinha nada disso, nada. Ele era totalmente avesso, ele era assim, nojento, sabe? Esquisitíssimo, muito esquisito na dele. Ele não queria, ele assustava até as pessoas, sabe? Na escola, os colegas de sala dele, os professores, sabe? Todos tinham uma cisma com ele, sabe? Do comportamento dele, do jeito, da maneira dele ser, dele tratar as pessoas. Sabe, ele não conversava, ele estava sempre sozinho, sabe, ele não tentava se entrosar com ninguém, nem com os colegas de classe dele que tinha a mesma idade, com os professores, ninguém, gente. Ele era um esquisitão. Então, ele conheceu a Tina e gostou dela, sabe? Então ele chegou para ela e pediu para namorar, sabe? E a Tina contou para ele que ela estava num momento muito triste, que ela tinha perdido a mãe dela, que tinha falecido de câncer, com câncer. Então, ela achava estranho, sabe?
ele, o jeitão dele, mas tudo bem, vamos, né? Adolescente, né? Vamos namorar. Então ela teve um namoro rápido com ele, mas ela estranhava que ele sempre perguntava pela mãe dela, sabe? Todos os encontros. Bom, tudo bem. Aí, quando passou um tempo, que eles já não estavam mais juntos, o Laplante passou a viver dentro da parede da casa dela, observando tudo dentro da casa, gente, sem que ninguém soubesse. Você já imaginou o que é isso? Você está sendo assistido ou observado dentro da sua casa, com uma pessoa vivendo literalmente dentro da parede da sua casa. Mas você deve estar pensando aí, como, né? Eu tenho que explicar antes para você que aqui nos Estados Unidos as casas são feitas, construídas, levantadas de um tipo de madeira, com placas de madeiras, de madeirite, sabe? Chamadas drywall. Então, ele entrou num vão que foi deixado entre essas placas de madeira para o encanamento de esgoto. Então, esse vão ficava entre o encanamento do banheiro e o vaso, sabe? Ele ficou morando lá por semanas, sabe? E atazanando, levando terror, que eu vou entrar em detalhes para vocês mais adiante, gente. Porque ele não fez, não foi só um caso desse sinistro, não. Depois ele foi descoberto, ele foi preso. E solto sob fiança. E depois de 2 meses dele em liberdade, ele tirou a vida de uma família, de 3 pessoas da mesma família da Priscila Gustafsson e dos seus 2 filhos, do William, menino de 5 anos de idade, uma criancinha de 5 anos, e da Abigail, de 7 anos de idade. Abigail, ela ia fazer 8 anos na próxima semana da morte dela. Daniel Laplante, ele nasceu no dia 15 de maio de 1970. Ele cresceu com pouco convívio com o pai dele, porque eles se divorciaram, o pai e a mãe, e a mãe dele casou-se novamente e teve com o marido, um novo marido, mais 2 filhos. Daniel Laplante alegou que era abusado pelo pai dele, pelo padrasto e pelo psiquiatra dele. Não é verdade isso, mas ele disse isso, sabe, quando ele era criança. E quem mais abusou dele foi o pai dele. E ele tinha esse comportamento, né, esquisito. E quando ele completou ali por volta dos 13 anos dele, ele piorou muito. Ele passou, gente, a ser o terror da vizinhança. Porque ele começou a roubar, sabe? Ele entrava dentro das casas dos vizinhos e pegava joias, roubava dinheiro, sabe? O que ele encontrasse de valor, ele roubava, sabe? É, ele não tinha escolha de vizinho para fazer isso, sabe?
ele conhecia ou não conhecia, ele estava entrando dentro da casa, sabe, para roubar. Então, a vizinhança não tinha sossego. Ele era mal visto, era uma pessoa que tinha um péssimo hábito e um péssimo comportamento. Ele entrou pela primeira vez na casa dos Gustafsson e roubou um telefone sem fio e uma caixa de boxe. Você deve estar pensando assim, um telefone sem fio, roubar um telefone sem fio, né? Agora a gente falando isso, parece que não tem valor nenhum. Mas na época, em 1987, início de 87, era muito dinheiro. Um telefone, gente, era coisa assim de surreal, sabe? De muito valor. Então, ainda mais sem fio, sabe? Era uma coisa assim caríssima, sabe? Você podia fazer muito dinheiro com um telefone sem fio. E caixa de box, nossa, você ter uma caixa era assim para poucas pessoas. Então, ele sempre fazia isso, sabe? Procurava por telefone essas coisas mais caras que ele pudesse vender facilmente e fazer dinheiro, sabe? Então, ele entrou na casa deles. Passou, sabe? E os Gustafssons, a Priscila e o Andrew, eles tinham mudado para a comunidade, já moravam lá há 5 anos. Então, isso não é muito, porque a maioria dessa cidade onde ele nasceu, da Townsend, morava lá assim desde de sempre, sabe? Então, eles eram tidos como pessoas novatas que chegaram há pouco tempo. Então, ele ali dentro da cidade, ele entrava, acho que ele já tinha entrado em todas as casas e roubado em todas as casas. Aterrorizava mesmo. Todo mundo, ele andava assim, ele não se higienizava. Então, quando ele completou 16 anos, que ele, como eu contei, ele começou a se interessar pela Tina. Então, como que ele fez, gente, para entrar nessa casa? Todos os engenheiros, o pessoal de engenharia e os policiais ficaram sem saber como ele fez para ele conseguir entrar no buraco que existia, sabe, feito, e como que ele conseguia ficar lá dentro. Porque ele conseguiria ficar lá, o espaço era tão pequeno que ele teria que ficar só agachado, sabe, dormir, tudo agachado. Não dava para ele ficar em pé. Então ele teve essa capacidade de fazer esse malabarismo para conseguir ficar nesse lugar. Então, o que aconteceu? Frank Bausden, o pai das meninas, ele tinha 2 filhas. E elas ficavam no mesmo quarto. Então elas começaram a falar com eles, que estavam ouvindo vozes na casa, uma casa enorme, muitos quartos, muito grande a casa, com vários compartimentos. Então elas estavam falando que estavam ouvindo barulhos, que as coisas estavam sumindo, que elas deixavam as coisas no quarto delas, que elas deixavam as coisas num lugar e quando ia procurar não achava, que achava em outro lugar,
que elas colocavam leite para tomar e que o leite sumia e o canal de televisão mudava sozinho, sem que elas tivessem mudado, e que isso acontecia quando elas saíam do quarto. Quando elas voltavam para o quarto, isso tinham acontecido todas essas mudanças. Então o Frank pensou que aquilo fosse surreal demais, né? E que fosse confusão, fosse bagunça das duas, sabe? Que não deu assunto para aquilo, não. Ele não acreditou, não, sabe? Ele falou, como? Estava ouvindo vozes, batendo na parede, como assim? Essas meninas estão, sabe? Estão com coisa na cabeça, sumir as coisas, mudar coisa de lugar, isso pode acontecer. Então elas ficavam falando, insistindo com ele. Quando foi um dia, ele saiu, estavam as filhas dele, as duas meninas, a Tina e a Karen, e uma amiga delas. E eles saíram os quatro. Então, quando eles voltaram, o Frank percebeu que tinha itens na casa mudados de lugar. E eles foram no banheiro e o vaso tinha sido usado. Então eles falaram, quem que usou esse vaso? Quem teve aqui? Que não tinha sido ninguém nenhum dos quatro. Então o Frank caiu na real, falou, alguém teve aqui dentro dessa casa. Então ele começou a procurar. E quando ele começou a vasculhar a casa, sabe? A andar pela casa e tudo, que ele chegou no armário, que ele abriu o armário, tinha um homem dentro do armário com uma jaqueta, sabe, de pelúcia, de pelos, desses, e de cabelo espetado, sabe, com o rosto, a cara pintada, sabe, reconhecível. Então, esse homem estava com uma machadinha numa mão e uma chave de fenda na outra. Ele levantou, saiu de dentro do armário e ordenou, obrigou eles a entrar dentro do quarto. E ele fez isso calmamente. Ele não alterou a voz, ele não fez nenhuma menção de violência, calmamente. Sabe, como se ele estivesse fazendo uma coisa muito assim, no dia a dia. Aí eles entraram para dentro desse quarto, só que a Tina conseguiu fugir, sair do quarto. E ela chamou a polícia, ela correu e chamou a polícia. Então, quando eles chegaram, que eles começaram a vasculhar a casa, a polícia não conseguiu achá-lo, ele desapareceu. E o Frank e as filhas dele não identificaram o Daniel Laplante, não reconheceram ele, não sabiam quem que era. Eles falaram que o Frank falou que era um homem, sabe, de uns 22 anos, que era alto, descreveu ele totalmente diferente. A Tina também não reconheceu. A irmã dela, Karen, também não reconheceram, e sendo que eles se viam sempre, né? É, deve ter sido pelo estresse e também pela roupa, pelo estilo. Ele estava com o cabelo preto,
né? E o cabelo estava espetado, então não tinha, eles não iam reconhecer o rosto com o rosto pintado, né? Então isso deve ter dificultado eles identificar o Daniel LaPlante. E o Franklin, como eles estavam com muito medo, eles resolveram sair da casa, sabe, ir para um hotel. 2 dias após, no dia 10 de dezembro, o Frank voltou na casa dele para pegar alguns pertences dele. E quando ele chegou na porta, ele viu um homem na janela. Então ele ligou para a polícia. A polícia já estava, sabe, sabendo da situação dele, que eles já tinham contado, as meninas contaram o que estava acontecendo, o que elas estavam acontecendo na casa o tempo todo, que era um inferno real o tempo todo dentro da casa. Então, eles sabiam que tinha alguém dentro da casa, mas não sabia onde, né? Então, o que que acontece? O policial chegou, o Steve Benzensen. Aí ele começou a olhar ao redor da casa, porque estava nevando. Então ele falou, ó, pode ter marcas aqui nessa neve. Começou a olhar, sabe? Ele e os companheiros dele que tinham ido. Então, eles resolveram entrar. Quando eles abriram a porta, ele abriu a porta, que ele entrou, ele viu na parede direita da casa uma faca espetada. Aí ele foi caminhando, aproximou-se da faca e ele viu que tinha uma foto da família. E nessa foto, ele escreveu na foto e na parede, sabe, com um marcador, desses marcador mágico, ele escreveu: Eu ainda estou aqui. Venha me achar. Ele estava olhando para aquele perplexo. Aí quando ele virou, ele ficou arrepiado, porque o Steve contou que ele, na outra parede, tinha outra foto da família com a faca espetada. E estava escrito também: Eu vou matar vocês todos. Ele chamou reforço. E chegaram mais 2 policiais. Chegou o chefe de polícia, o Davi Young, e mais um outro policial. Eles começaram, viram aquela ameaça toda. Falaram, gente, ele está aqui dentro da casa. Ele está aqui dentro, a gente tem que achar ele. E eles começaram a procurar, sabe? Foi aí que o policial Steve falou, na parede. Ele está na parede. E ele, de repente, ele viu um monte de roupa. Sabe? Ele falou, o que é isso? Ele chegou, aproximou desse monte de roupa e apontou a arma e falou, olha, sai daí, levanta as mãos, porque senão eu vou atirar. E parte do seu cérebro vai voar aqui pelas paredes todas. Aí ele levantou, com a arma na cabeça. E o Steve, o policial, falou que ele, assim, não demonstrou, assim, a maior frieza, com uma arma na cabeça, ele ficou assim, calmo, sabe? Como se fosse uma coisa normal, sabe? Ele descreveu ele como calculista, frio, sabe? Que ele não demonstrou nenhum tipo de medo de estar com a arma na cabeça, de ter sido descoberto,
sabe, ali naquela hora, naquele momento. Então, ele foi preso, ele passou, foi preso, e a família, assim, não teve paz, ficou um tempão sem voltar para casa, porque não tinha como voltar, não tinha condições, né, de ficar dentro da casa. Eles voltaram depois que ele estava encarcerado, né? Mesmo assim, com medo, eles ficaram, né? E não tinha mais sossego de ficar dentro da casa deles. O Frank, o pai da Tina, falou que ele gastou todas as economias dele, sabe, com esse caso desse sinistro desse Daniel Laplante. Então, ele pagou uma fiança, o Daniel Laplante pagou uma fiança de US$ 10.000, sabe? E teve liberdade sob fiança. Ele, quando, 2 meses após, no dia 1º de dezembro de 1986, ele já tinha entrado uma vez, a primeira vez, na casa da família da Priscila. A Priscila, gente, ela era uma professora de enfermagem. Sabe, o marido dela, Andrew, ele trabalhava, sabe, com imóveis. Então, é, ele, ela foi vista pela última vez, no dia 1º de dezembro, buscando o filho dela na casa da babá, o William, de 5 anos. Era 1 hora da tarde. E quando ela pegou o William e voltou para casa, ela, ela descobriu o Daniel Laplante escondido lá dentro. Então, o que que o Daniel fez? Ele amarrou ela na cama, ela grávida, amarrou ela na cama, pegou o William, o filhinho dela de 5 anos de idade, e trancou ele no armário do quarto dela. E aí, gente, ele estrupou ela, pegou um travesseiro, pôs na cabeça dela e disparou 2 tiros a queima-roupa na cabeça dela. Ele pegou o William, o filhinho dela, levou ele para cima, para o andar de cima, que é a casa de 2 andares, e afogou ele na banheira, encheu a banheira de água e afogou ele lá dentro da banheira. Depois que ele já tinha feito isso tudo, que ele estava indo embora, Abigail, a filha dela de 7 anos, estava voltando da escola naquele exato momento. Então ele pegou Abigail e encheu a banheira de água no andar de baixo e afogou ela. Então, gente, o marido da Abigail, o Andrew, ele tinha feito um negócio bem legal, sabe, que ele estava querendo, ele conseguiu fechar. Então, ele estava tentando falar com a Priscila para falar com ela, para deixar, pedir a irmã dela para ficar com as crianças, para os dois ir jantarem, para ele celebrar,
esse fechamento desse negócio. Só que ela não estava atendendo. Então, ele resolveu ir em casa, sabe? Ele saiu do serviço. Então, ele chegou na casa dele às 5 horas da tarde. Então, quando ele entrou, ele foi até o quarto, ele deparou com a Priscila ensanguentada e morta, com aquela cena terrível. Então, ele chamou a polícia imediatamente. Ele começou a gritar, sabe, a chorar e a clamar. Por quê? Ele não queria, ele tinha medo, muito medo de procurar pelas crianças, porque o medo dele era encontrar elas mortas. Então ele não procurou, sabe, porque ele não queria ver aquilo. Era muito insuportável, era muito inacreditável aquilo. Então, quando a polícia chegou, que foi procurar pelas crianças, começaram a busca na casa, ao redor da casa, e aí eles encontraram as filhas dele mortas. Então, devido aos maus hábitos, às prisões deles, de Daniel Laplante, a polícia, no dia 2 de dezembro, deu uma coletiva e já falou que o suspeito desse triplo homicídio era o Daniel Laplante. Gente, esse menino que na época do assassinato, do triplo homicídio, estava com 17 anos, ele fez o terror na cidade. É inacreditável que um menino de 17 anos, né, faça o que ele fez. Sabe? Ele, assim, de uma extrema coragem, destemido, frieza, de uma maldade, uma crueldade muito grande. Ele era acostumado a entrar nas casas e roubar. Armas ele tinha, munição também ele tinha. Então começou uma verdadeira caçada, porque a polícia não tinha dúvida do suspeito, né? E ele já tinha sido preso, uma vez ele que entrava dentro das casas, já tinha acontecido o episódio lá da família do Frank, que ele ficou dias e dias lá atormentando. Então, eles começaram a caça. Sabe, ele era expert em entrar dentro da casa e esconder dentro da casa. Sabe, além de roubar, ele ficava escondido. Ele falou que no dia que ele entrou na segunda vez, no dia dos homicídios da Priscila e das crianças, normalmente quando ele entrava dentro de uma casa que ele ouvia que a pessoa estava chegando, ele ia embora. Mas que desse dia da Priscila ele resolveu, sabe, que ele não ia embora, ele sumiu. Mas a área, a cidade, lá é uma cidade assim de muito mato, muitas árvores. Então vieram as polícias das redondezas, todo mundo bem armado, sabe? A cidade, a vizinhança, o pessoal, a comunidade, estava todo mundo em pavoroso, todo mundo com medo de ser a próxima vítima dele, de ser uma refém dele, de chegar em casa e ele estar lá dentro e ser refém, sabe? O pessoal ficava era fora de dentro das casas deles, sabe? Porque para o Daniel Laplante, porta para ele, janela trancada para ele, não, sabe? Ele conseguia entrar.
O tenente Leme estava numa, numa determinada região. Ele estava ajudando ali, fazendo cobrimento da caça, né, ao Daniel. Então, uma moradora da cidade chegou, se aproximou dele e pediu ele, sabe, essa moradora chamada Line McGovern, ela pediu para ele para entrar com ela na casa dela. Então, a casa dela é de 2 andares. Então, ele disse que ficou pensando assim, é, que ele ia sair do posto dele, sabe, para ir levar, entrar com ela na casa dela. Mas no mesmo momento ele sentia que ele não podia recusar, sabe, falar com ela que não ia entrar. Sabe que ele falou, vou entrar com ela na casa dele. Então, ela abriu a porta, sabe, e ele foi com ela atrás dela. E quando eles entraram, ele ouviu um barulho alto, sabe, na casa. Então ele já colocou a mão na arma e já começou a subir. Quando ele viu uma arma no chão, na parte do corredor, no andar de cima, tinha uma arma no chão. Ele já ficou alerta, ele já gritou para a senhora, para a Line, que ela ficasse alerta, para ficasse conversando com ele. E chamou o reforço, o companheiro dele, o parceiro dele. E quando o parceiro dele chegou, o Daniel Laplante pulou, sabe, da janela, porque onde ele estava, da janela, dava para ele pular no telhado e do telhado ele alcançava a floresta. Então, o Daniel conseguiu escapar. E lá na casa, eles encontraram um cinto de munição, sabe? Porque ele fazia assim, conforme era a, a busca, conforme era o momento, ele mudava as ações dele. Então, ele fugiu, deixando essa arma e o cinto de munição. Ah, ele ficou aliviado porque ele salvou a vida dessa senhora. Porque a intenção do Daniel Laplante é que fazer dela refém assim que ela chegasse em casa. E ele estava num lugar privilegiado da casa. Ele estava no segundo andar e de onde ele dava para ver toda a movimentação da polícia. Ele era estratégico, sabe? Ele estava ali pertinho da polícia. Então, isso aconteceu no dia 3 de dezembro. Essa que a polícia chegou a encontrar com ele, mas ele fugiu, escapou. E aí o circo continuou, sabe? Não teve, sabe, onde. E eles foram para a área de floresta, sabe? Uma parte dos policiais foram para a área de floresta, de onde ele poderia ter dado acesso, mas continuaram na cidade. Mas ele enganou os policiais. Ele não foi para a floresta, não. Sabe, ele ficou na cidade. Por quê? Ele invadiu uma outra casa de uma mulher chamada Pamela. E lá ele obrigou ela a entrar na van dela e dirigir com ele. Ele fez dela refém. Só que ela estava dirigindo e na hora que eles estavam saindo da cidade, num determinado momento lá, ele
resolveu pegar o controle da direção do carro, com o carro em movimento. E quando ele foi fazer isso, ela escapou. Ela pulou do carro com o carro em movimento. Estava vindo um outro carro atrás deles e socorreu ela, ajudou ela e ele fugiu na van dela. A polícia foi chamada e fez a perseguição dele. Aí o policial Barata estava numa área determinada e ele ouviu gritos de mulher, vozes altas, pessoas com medo de que ele aparecesse e ele foi até onde essa mulher estava gritando. Então ele perguntou se o Daniel Laplante estava lá. Ela falou que ele não estava, mas que ele esteve. Ele não estava naquele momento. Então ele viu que aquilo, ele estava por perto. E o Daniel tinha no lugar, no espaço onde eles estavam, uma caçamba de lixo, uma caçamba fechada. E quando o policial estava com o cachorro K9, ele viu uma cabeça saindo de dentro dessa caçamba. Era nada mais, nada menos do que o Daniel Laplante. Só que agora ele não tinha como, para onde ele fugir, porque o policial já estava em cima dele. Então ele foi preso no dia 3 de dezembro. E foi assim uma comemoração, né, quando ele foi preso, porque todos queriam tê-lo nas grades, né? Então, ele teve o julgamento dele e em 1988 ele foi julgado. Ele foi condenado pela, por triplo homicídio à prisão perpétua, sentenciado à prisão perpétua, 3 prisão perpétua, gente. Então, em 2017, ele entrou com um pedido de revisão de sentença. Foi aprovada uma lei em Massachusetts que beneficia adolescentes que cometeu crimes, dizendo que eles poderiam ter uma redução de pena para reentrar na sociedade. E o Daniel Laplante falou que ele estava muito arrependido do que ele tinha feito, que ele pedia desculpas à família, sabe, da Priscila, que ele pedia desculpas ao Andrew, que ele cometeu coisas erradas, que ele tinha impedido uma mãe de dar luz ao filho dela, tinha proibido, deixado que um bebê não nascesse, não visse a luz do dia, que impediu que Abigail fizesse o seu 8 anos de idade, que ele impediu do William de fazer os 6 anos de idade, e que ele destruiu uma família, que destruiu a vida do Andrew,
sabe? Que ele queria reparar isso, que ele sabia, que ele tinha consciência disso e que ele estava muito arrependido do que ele tinha feito, que ele pedia desculpas. Então, depois disso, ele teve a pena revisada por um juiz. Ele foi para 45 anos de prisão. Então, ele, em 2035, ele vai estar com 61 anos de idade e ele vai poder pedir o habeas corpus para liberdade dele. Pode ser que ele consiga, né, a liberdade com 45, porque foi mudada a sentença dele de prisão perpétua para cumprir 45 anos. Então, foi aprovada de novo em 2019 uma outra lei para os adolescentes que fala que o adolescente que cumpriu não, gente, desculpa, que cometeu crimes e que teve ao menos, depois de cumprido ao menos 30 anos, pode ter a sentença mudada, reduzida pelo juiz. Mas isso ainda não foi aplicado no caso dele, sabe? Pelo menos até onde que eu sei. E o Daniel Laplante está aguardando, né? Ele já conseguiu muito. Imagina, para quem estava com a prisão perpétua, 45 anos, né? A esposa, a segunda esposa do Andrew Gustafsson, a Carol, ela estava no julgamento, na sentença, né? Na mudança da sentença, e ela falou que o Andrew tinha pesadelo, sabe? Atormentava ele a vida toda, até a morte. Ele tinha pesadelo com os assassinatos da família dele. O Andrew, ele morreu em 2014 com câncer. E ela disse, a Carole, que não, que ele não podia sair da prisão, que ele deve apodrecer na prisão. Foi o que ela falou. Mas mesmo com todos comparecendo na, na, no julgamento, Franklin também foi na revisão de sentença, e o Frank falou que não vai ter sossego na vida, sabe, depois que ele sair. E não adiantou. Mas ele, o Daniel Laplante, causou terror, dor, muito sofrimento na cidade de Townsend, porque uma, uma criança, né? Criança não, um adolescente de 17 anos, com a capacidade de fazer o que ele fez, né? E ter a sentença totalmente modificada do jeito que foi. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.